Diários do Caos 7. E aí? Acabou? Pessoal, faz tempo que eu não publico um Diário do Caos. Meu último, o 6, foi publicado no dia 19 de junho. E naquele vídeo, dentre várias coisas que eu conversei com vocês, uma delas é que eu estava com medo da terceira onda, ou vamos dizer assim, da implantação da Delta no Brasil. Eu disse também que o caminho para evitar esse caos estaria em manter o distanciamento social e principalmente na vacinação. E eu terminei o vídeo falando, eu quero estar enganado. Eu quero acreditar que essa onda não vai ser tão terrível assim e que meu próximo vídeo seja num tom mais alegre, de boas notícias e não tão soturno e pesado quanto esse. Pois para minha felicidade e da de vocês também, eu estava enganado, né? A sombra da Delta ainda paira pelo Brasil, mas pelo menos até agora a gente não teve uma onda como a gente esperava. Mas a pergunta ainda fica, por quê? Por que que essa variante que dominou o mundo e causou caos em vários lugares que estavam com a vacinação super avançada, como Israel, a Inglaterra e os Estados Unidos, aqui no Brasil não mostrou toda essa força? É porque realmente a gente tinha algo a mais ou porque ela ainda não chegou de vez? Em primeiro lugar, a Delta é sim tudo aquilo que eu falei lá atrás. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, apesar de já ter chegado quase a 70% da população com uma dose de vacina e com 50% com 2 doses, está enfrentando uma onda terrível. Nesse momento, eles estão tendo mais de 50, 70 mil casos de Covid por dia, em torno de 1.000 mortes diárias. Apesar de que, dessas 1.000 mortes, cerca de 95% delas são de pessoas não vacinadas. Então, gente, não tem o que duvidar. A Delta é sim o catiço. A pergunta é, por que aqui ela não bateu tão forte assim? Para começo de conversa, ela bateu. Ou melhor, nos lugares onde ela penetrou de verdade, ela bateu. Se a gente for olhar para o Rio de Janeiro, ele está enfrentando um problema sério em relação a internações, casos graves, mesmo com uma cobertura vacinal muito parecida com o restante do país. Ou seja, quando passa dos 80%, 85% de Delta, mesmo com a vacinação que a gente tem hoje, ela dá problema. Então, sim, o Brasil teve uma diminuição, é notório em todo o território, a gente está vendo fechamento de UTIs, hospitais de campanha, a gente nunca teve um momento tão assim otimista como esse na pandemia, mas já estivemos sim melhores que momentos como esse na pandemia. Já tivemos outros períodos com menos casos e com menos mortes. Mas, fazendo a conta, é motivo sim para estar feliz. Por quê? Porque a gente esperava que piorasse e melhorou. E daí você me pergunta, Adriano, de onde é que está vindo tudo isso? Como é que um país que mal fechou direito, que não fez sua lição de casa, onde as pessoas não estão mais fazendo distanciamento, usando máscaras, consegue estar indo tão bem contra a pior variante? Bem, isso é multifatorial. E o que eu vou passar aqui não é minha teoria, é a opinião de vários especialistas e alguns dados que a gente já está conseguindo mensurar, medir. Em primeiro lugar, a nossa estratégia vacinal foi boa e está funcionando. Só para registro, eu disse bom e não perfeito. Tem várias coisas que foram feitas erradas e que eu critiquei o tempo todo e continuo criticando. Uma delas, óbvio, a demora para começar e a dificuldade que a gente teve para ter vacinas aqui no começo do ano. Mas conforme as vacinas foram chegando, a coisa foi engrenando, né? Isso é óbvio, nós temos já uma tradição de vacinação, né? Uma capilaridade de postos de saúde, locais onde você pode tomar sua vacina, que permite que a gente consiga aplicar até 10 milhões de doses por dia. A gente nunca chegou num número tão bom quanto esse, mas já teve vários momentos que as doses diárias passaram de 2 milhões. Segundo lugar, a estratégia inicial de priorizar os grupos que morrem mais, como profissionais de saúde, grupos mais vulneráveis e os idosos, se mostrou acertada. Por mais que muitas pessoas criticassem, falassem que a gente deveria primeiro vacinar os que passam mais, o que a gente notou é que países que de repente liberaram e falaram, olha, quem quiser tomar vacina, tome, independente da idade, tiveram mais mortes do que países que fizeram a coisa estratificada como nós. Terceira coisa, graças a Deus, a facilidade com que as vacinas foram aceitas no Brasil. Você deve estar achando estranho isso, mas é verdade. Por mais que você tenha um vizinho aí, ou um parente que fala que não vai tomar vacina de jeito e maneira, o que a gente está percebendo é que eles são, graças a Deus, minoria. Isso faz uma distribuição das vacinas de uma maneira mais homogênea na população. Para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, né, cada estado está tendo uma proporção de vacina que faz com que eles se comportem completamente diferente. O fato é que para espalhamento de vírus isso é péssimo.
Quando você tem estados com apenas 45% das pessoas com uma única dose, o vírus consegue circular lá absurdamente bem, como se fosse um dos piores países enfrentando a pandemia. Então, o que acontece? Quando eu falo que os Estados Unidos está tendo 1.000 mortes diárias, que dessas 1.000, 950 são de pessoas não vacinadas, o que eu não estou dizendo é que essas 950 não estão espalhadas pelo país. Elas estão concentradas nesses estados que têm pouca vacinação, que se comportam como países com pouca vacinação. E isso não aconteceu aqui. Tivemos sim diferenças importantes entre os estados, mas na maioria das vezes por questões logísticas, questões de chegada das doses, e não por aceitação da população, graças a Deus. Cerca de 85% dos brasileiros entrevistados disseram que têm interesse sim em tomar as vacinas. E a maioria deles disseram que tomariam todas as doses, inclusive uma terceira, se fosse oferecida. Ok. Só que isso não muda o fato que nós ainda estamos com 65% com uma dose só e apenas 30 e poucos por cento com 2 doses. E aí? Por que isso protegeu tanto a gente contra a Delta? Aqui entra um conceito que eu gostaria de discutir com vocês com bastante calma e que talvez seja a mensagem mais importante desse vídeo. A imunidade híbrida. Você que está me ouvindo nesse vídeo e que já teve Covid. Como eu sempre disse, quando você pega a doença, você vai ter uma imunidade que é variável. Pode ser que você faça uma boa imunidade, pode ser que você não faça imunidade nenhuma. Você nunca sabe se você vai sair dessa Covid, seja ela leve, moderada ou grave, com o prêmio da imunidade. Já as vacinas homogeneizam isso para cima, nivelam para cima. Todo mundo que toma vacina tem uma grande chance de produzir uma imunidade. Não é todo mundo que vai produzir, mas a sua chance é bem maior do que com a doença. Só que os cientistas perceberam que quando você une essas duas coisas, você tem um resultado que é maior do que a simples soma das duas partes. Se você já teve Covid e você toma a vacina da Covid, a tendência é você ter uma imunidade muito maior do que quem só teve Covid ou do que quem só tomou a vacina. E o que isso significa na prática? Pois bem, se a gente tem aí 70% dos brasileiros com uma única dose, existe uma grande chance que essas pessoas já tenham tido Covid e tomado pelo menos uma dose. Agora, gente, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou falando para quem já teve Covid tomar uma dose só. Apesar de já terem feito isso em alguns países porque estava faltando vacina, se você já teve a doença, tome as suas 2 doses. Você só tem a ganhar, você só vai ficar mais imune. Mas neste momento da pandemia, em termos de enfrentamento, de dificultar, o espalhamento do vírus, que a Delta consiga se disseminar na população, nós estamos tendo uma boa parcela da população que tomou só uma dose, que tem uma imunidade maior do que simplesmente só essa dose, porque já teve a doença. Isso está ajudando a proteger a população e a dificultar a disseminação do vírus. Então, sim, o Brasil é um dos países que pior enfrentou a pandemia. Uma das populações que mais sofreu na mão dessa doença desgraçada. Isso deixou uma cicatriz, uma sequela. Agora, essa sequela, aliada à vacina, está ajudando a salvar mais vidas. Graças a Deus. E digo mais. Foi publicado recentemente uma pesquisa que comparou uma dose de Coronavac com uma dose de AstraZeneca com 2 doses de Coronavac e 2 doses de AstraZeneca. O que eles perceberam? Quando a pessoa tomava Coronavac e AstraZeneca, a imunidade era maior do que 2 doses de AstraZeneca ou 2 doses de Coronavac. Eu acabei de falar isso no meu último vídeo. E pelo visto, a Coronavac simula uma infecção natural. Portanto, pode ser que essa mistura de vacinas dê uma imunidade híbrida, que, como eu falei, é a melhor possível. Só que sem o risco de você pegar a doença e sem o risco de você ter sequelas. E nós temos as 2 vacinas sendo produzidas aqui no Brasil. Gente, a gente está com a faca e o queijo na mão. Se nesse momento você ainda não se sente seguro para sair de casa, para ir para um shopping, para ir para um restaurante, para ir para a academia, perfeito. Saiba que você, com esse seu comportamento, vocês ainda heróis da resistência que continuam usando máscara nos lugares que deveriam ser usados e que também usam máscaras em locais onde ninguém mais está usando, vocês, eu já disse isso, são os verdadeiros heróis da pandemia. Vocês salvaram mais vidas que qualquer médico. Se nós estamos indo tão bem agora também, é graças a vocês. Então você não precisa fazer nada que você não se sinta, vamos dizer assim, seguro para fazer.
Se para você ainda não está na hora de sair de casa, perfeito. Agora, se você quer sair de casa, se você quer viajar, se você quer ir para restaurante, você quer ir para o supermercado, você quer ir para academia, meu querido, você tem que vacinar. Mais uma vez, é a única solução. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, acho que ele tem uma mensagem importante. O que eu peço para vocês é o que eu sempre peço. Espalhem a palavra. Curtam ele, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, mostrem para quem precisa receber esse recado e demonstrem para as pessoas que o final está ao alcance das nossas mãos, mas ainda precisa de um esforço de todos nós. Vamos rezar que esse guarda-chuva maravilhoso da imunidade híbrida consiga proteger o restante dos nós brasileiros pelo final dessa tempestade chamada pandemia. Tá certo, pessoal? Espero que todos vocês estejam bem. Vejo vocês no final. Abraço.